Eu sou a Francesca Ferreira e sou uma das componentes do Ponto de Cultura Associação Ijuense de Proteção ao Ambiente Natural, mais conhecida como AIPAM. E trabalhamos na AIPAM com cultura socioambiental, onde fazíamos desde oficinas de sensibilização para o cuidado, preservação do ambiente, agroecologia, produção de alimentos saudáveis, seguros, sustentáveis e com soberania, até degustação de alimentos a partir de plantas alimentícias não convencionais, as conhecidas como punks. André de Jesus, Ponto de Cultura Africanidades, bairro Restinga, Porto Alegre. A nossa atuação é com a cultura negra, a cultura de africanidade. Trabalhamos com danças brasileiras, trabalhamos com percussão, trabalhamos com capoeira e trabalhamos também com teatro negro. Eu me chamo Amanda, estou aqui para representar o Ponto de Cultura Feminista Corpo, Arte e Expressão de Porto Alegre. E o setor que nós atuamos é na difusão de uma cultura feminista. Tá? Então, questões de empoderamento das mulheres e das meninas, a partir de diferentes aspectos de manifestações culturais, têm sido as ações empreendidas pelo nosso Ponto de Cultura, tanto no campo da literatura, quanto no campo das artes cênicas, quanto no campo das artes visuais, da música. Então, nós utilizamos, mobilizamos aquelas mulheres envolvidas nessas áreas para reforçarmos e difundirmos uma cultura feminista no seu sentido amplo. Meu nome é Cristiano Ávila, eu faço parte e represento o Instituto Cultural Filhos de Aruanda, o Ponto de Cultura de Rio Grande, e a gente atua nos mais diversos setores da cultura, com a cultura viva, com a cultura tradicional do povo de terreiro e com a cultura afro-brasileira também. Meu nome é Adriana, do Ponto de Cultura Pampa Sem Fronteiras, de Bagé, fronteira Brasil com Uruguai. Nós trabalhamos com a cultura da produção audiovisual na fronteira e a musicalidade do Pampa. Meu nome é Daniela Nascimento, eu sou diretora artística e coordenadora de projetos do Ponto de Cultura Royale Escola de Dança e Integração Social de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nós atuamos primordialmente na área da dança, com ênfase no balé clássico. A Cultura Viva, criada lá em 2004 como um programa do governo, né, do presidente Lula, em 2014 passou a ser uma cultura de Estado, né, como a política nacional da cultura viva. E isso trouxe grandes benefícios, né, para todas as pessoas que trabalhavam com a cultura, que almejavam, né, ser reconhecidos como trabalhadores e trabalhadoras de cultura e passaram a ser reconhecidos e certificados como pontos e pontons de cultura. A política Cultura Viva, na minha compreensão, é uma política de base comunitária, de política de cidadania cultural. Ela amplia a ideia da arte, da estética artística e da produção artística profissionalizante. Ela pensa no seu principal objetivo, inclusão e a disparidade da segregação dos acessos aos bens culturais. E aí ela amplia as diferentes políticas de acesso à cultura. É uma política que estimula que nós trabalhemos as nossas concepções, né, de inserção nas nossas comunidades de maneira interligada, né? Então é algo que unifica uma cultura que é muito plural e muito diversa. Para mim, a Cultura Viva, ela não só identifica, reconhece, mas também fortalece, né, todo esse patrimônio material e imaterial brasileiro presente dentro das casas, dos pontões, dos pontos de culturas ali reconhecidos, né? Então, esses saberes tradicionais, saberes populares passam a ser reconhecidos. Então a Cultura Viva ela vem trazer esse grande e almejado
reconhecimento, né? Reconhecer os fazedores e as fazedoras de cultura no Brasil. Então esse certificado ele traz uma importância muito grande para o espaço, para o coletivo e para o grupo que atua na cultura, né? Eu acredito que o programa Cultura Viva, ele consolidou uma política cultural de base comunitária que levou à descentralização da cultura, permitindo que as populações das periferias do Brasil pudessem usufruir de bens culturais que antes eles não tinham acesso. E os pontos de cultura são primordiais para isso, porque são projetos que vão atuar nas comunidades, levando as várias formas artísticas para este público periférico. O ponto de cultura é o espaço, é o território, é o ambiente da fruição cultural. É onde ali acontece, o coletivo se reunir, exemplo dos slams, exemplo dos espaços urbanos de desenvolvimento cultural, de cunho comunitário, ligado a uma escola pública, ligado a uma associação comunitária, ligado a um clube, onde se usufrui um aspecto de identidade e fruição cultural. A importância de um ponto de cultura para a sociedade, eu acho que ele traz um desenvolvimento social e cultural. Ele envolve a comunidade em atividades e práticas coletivas. Ele contribui em vários aspectos para um desenvolvimento social. Na medida que as pessoas se enxergam os outros, ele contribui para a memória individual e coletiva. Um ponto de cultura, quando ele está inserido no território, na comunidade que ele faz parte, ele contribui em vários aspectos, na educação, na cultura, na união das pessoas e num desenvolvimento cultural para que as pessoas se enxerguem a sua cultura e valorizem a si mesmos e a sua própria comunidade. E isso acontece também com o coletivo que faz parte dele, porque também ele vai, além de dar um incentivo para os fazedores de cultura, vai organizando práticas de geração de renda e um desenvolvimento de vida para as pessoas que trabalham na cultura. Eu acredito que os pontos de cultura, eles são imensamente importantes para o desenvolvimento social e cultural do Brasil. Porque no momento que tu leva a cultura, que tu leva a arte para as populações periféricas, que historicamente, até este momento, antes da implementação da política Cultura Viva, estavam fora, né, desse processo cultural da sociedade, no momento que eles vão conhecer a arte, que eles vão usufruir da arte, eles vão ter uma sensibilização maior que vai se refletir na forma como eles veem o mundo, como eles querem ver as suas comunidades. Então isso dá uma grande injeção para que essas pessoas elas se mobilizem também a favor das suas comunidades. O espaço ponto de cultura não é só físico. É também um buscar, um acolher, um reunir pessoas, possibilitando a participação independente da idade de todas as pessoas, valorizar a curiosidade, a busca, despertar a participação para que se cuide, preserve, ajude a recuperar a vida, a sua, do outro e do planeta. A importância do ponto de cultura para o indivíduo e para o coletivo, ela é básica dentro da sociedade brasileira. O primeiro aspecto é que não existem espaços acessíveis para uma grande parte da população brasileira para usufruir e aprender ou fazer ou ensinar aspectos de identidade cultural. Então o indivíduo que está perdido, existe uma gama deles, perdidos numa comunidade, ele vai achar num ponto de cultura o seu lugar. Por quê? Porque aquele lugar é um lugar que desenvolve uma política de base comunitária, por todos gratuita, por todos acessível, inclusive da acessibilidade, que além do acessível, acessibilidade. Eu entendo os pontos de cultura como um fenômeno eminentemente coletivo, né? Um dos movimentos da sociedade, né? Um dos movimentos que é constante na sociedade é o aprofundamento, de tempos em tempos, o aprofundamento ou o surgimento de novos valores, né, da necessidade de novas condutas, e às vezes isso, inclusive, representa uma necessidade de ruptura com o momento anterior, né? E os pontos de cultura, eles estão nesse cenário, né? Então, eles podem tanto ter
uma característica de afirmar uma cultura local, uma tradição relativa a alguma etnia, né, relativa a algum movimento tradicionalista, ou ao contrário, como o nosso ponto de cultura feminista, né, que vem trazer, que vem demarcar, reafirmar a necessidade de novos valores. E naturalmente é um ponto de cultura que vai agregar pessoas que estão sensibilizadas, mulheres, né, que estão sensibilizadas com a questão de ampliação de direitos, de maior participação na sociedade, de exercício de fato de direitos. A relação da comunidade com o ponto de cultura é muito harmoniosa. As pessoas, quando chegam, né, os beneficiados, o pessoal que participa dos projetos, são muito bem recepcionados, se sentem ali reconhecidos, se sentem vivos, né, e não mais invisíveis ou marginalizados, né. Então essa relação, esse laço que eles criam com o ponto de cultura é muito importante de ser preservado, né, de ser fomentado, né, e dar mais vazão a isso. Eles vão se apropriando de uma tal maneira que passam também futuramente a produzir oficinas, a querer juntar mais voluntários para participar das ações, né? Isso é uma coisa muito gostosa. A IPAM, Associação Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural, fundada em Ijuí há 47 anos, tem um trabalho reconhecido e valorizado em toda a região noroeste do Rio Grande do Sul. Bastante solicitado por escolas, prefeituras e outras instituições da região, como participante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí, do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, é coordenação do Grupo de Trabalho Macro-Regional das Missões sobre Agrotóxicos e Meio Ambiente e também coordenação da Assembleia Permanente das Entidades Ambientalistas do Rio Grande do Sul. E isso atinge um público bastante significativo em toda a região. A relação do nosso ponto de cultura com a comunidade, ela se dá através de escolas e coletivos de expressões culturais, onde a gente trabalha cinema na escola, essa união dessas práticas do cinema com a educação e direitos humanos. Também trabalhamos com a questão da memória e do patrimônio, tanto no Brasil como no Uruguai, aqui nas cidades vizinhas, em que nós estamos situados nessa faixa de fronteira, na pontinha do mapa do Rio Grande do Sul e com essas outras cidades que nos rodeiam, que são do Uruguai. Eu estou nesse processo desde 2004, 2005, 2006, quando era um programa público de cultura. E o ponto de cultura é um aspecto mais interessante dessa perspectiva de laços, porque ele conecta com várias mecanismos. Por exemplo, vou dar um exemplo específico, um artista que necessita gravar o seu trabalho musical e ele não consegue acessar o mercado de estúdios, que sempre tem um pagamento de horas. Ele no ponto de cultura ele vai achar um equipamento muito similar, não tão completo como um estúdio privado de música, e ali ele vai ter uma condição praticamente gratuita. Só que aí ele colabora com a sua própria construção artística, com um show pocket naquele mesmo lugar, ou no público, levando o ponto de cultura na fruição comunitária. Então me parece que é um sintetizador, né? Um amplificador humano de vários lugares da comunidade, que sem estrutura, basicamente todos sem uma estrutura material, às vezes até uma estrutura política, que é o programa Cultura Viva, que dá a base da política comunitária de cultura. Ali eles encontram um sentido para a sua proposta individual e constrói a partir de um coletivo as suas identidades.